Meus irmãos, um bom dia. Espero que Deus continue comunicando ao seu coração, falando poderosamente a sua vida, como Deus tem falado ao meu coração durante esses dias aqui. Só relembrando, a versão da Bíblia que eu uso é a Revista Atualizada, para que os irmãos possam acompanhar. Hoje eu quero caminhar por alguns textos da Bíblia, então caso você acompanhe aí por meio da sua Bíblia, você pode deixar ela aberta, tá bom? Para que a gente consiga caminhar por alguns textos da Escritura e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Mas antes de lermos o texto, antes de começarmos a mensagem dessa manhã, quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, buscar o Senhor. Senhor Deus bendito, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós mais uma vez. Obrigado por estarmos diante da Tua palavra e porque temos a certeza de que o Teu Santo Espírito irá comunicar a Tua verdade ao nosso coração. Então, meu Deus, apesar de nós, que o Senhor não apenas nos ensine algo, mas transforme completamente a nossa vida, para que vivamos de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre como o sangue do Cordeiro nos livra da covardia. Ontem eu falei sobre sermos livres do sofrimento. Hoje eu quero falar sobre sermos livres da covardia. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26. E nós leremos a partir do verso número 31. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 31. Enquanto você acha, deixa eu explicar para você o que eu quero dizer com covardia. No meu período de seminário, eu trabalhava numa igreja que ficava um pouco longe da minha casa. Então, quando não era aos domingos que eu ia de carona com o Márcio para a igreja, eu ia de ônibus. E geralmente eu costumava pegar o ônibus ali na parte da tarde, porque eu queria sair daquele horário onde era muito lotado. E aí eu me lembro de ter feito um compromisso comigo mesmo e com Deus. Eu falei assim, olha, cada pessoa que sentar do meu lado no ônibus, quando isso era possível acontecer, obviamente, eu vou pregar o evangelho para essa pessoa. Cada pessoa que sentar do meu lado eu vou pregar. E eu fiquei 3 anos morando em São Paulo. Muita gente sentou do meu lado no ônibus, mas muita gente. Eu não faço ideia do número. Mas eu sei exatamente para quantas eu preguei. Na verdade, eu poderia dizer que foram 5. Mas dessas 5, uma pregou para mim. A pessoa acho que colocou o mesmo propósito que eu, sentou do meu lado e começou a me evangelizar. Se ela tivesse feito um apelo, eu tinha aceitado Jesus na hora, foi tão bonito. Mas é curioso, eu coloquei esse objetivo no coração. Mas eu tinha medo, eu travava. Às vezes a pessoa sentada do meu lado com fone de ouvido ali, eu ficava, puxa vida, será que eu vou interromper a jornada dessa pessoa, a paz que ela está nesse momento aqui de descanso? Só que mais do que isso, deixa eu te contar uma covardia pior. Eu não sou de um lar cristão. Os meus pais, a minha irmã, eles não creem no Senhor Jesus. Já tiveram uma passagem breve pela igreja, conhecem as escrituras em alguma medida, mas eu me lembro que eu sempre tive no coração esse comissionamento, a certeza de que Deus tinha colocado isso para mim, era para eu evangelizá-los, mas todas as vezes eu travava igualmente. Sempre foi muito difícil, muito mais difícil do que vir aqui, por exemplo, e pregar para uma plateia que está me assistindo e que está me vendo. E eu lembro que por várias e várias vezes eu fiquei travado, por várias e várias vezes eu tive medo. Preguei para eles algumas vezes, mas eu confesso que com as mãos suando e com o coração apertado. E um último relato. Assim como os meus pais, os meus avós também não são crentes, não creem no Senhor Jesus. E eu me lembro que teve um dia em que o meu avô precisou ser hospitalizado. E, na verdade, lá em casa, todos nós estávamos nos preparando para o falecimento do meu avô. O meu avô é muito doente, um grau de Alzheimer muito avançado. E eu me lembro que o meu avô foi para o hospital, a minha mãe me ligou me avisando isso. Eu estava em Caratinga na época, só para os irmãos se situarem, Caratinga é minha cidade natal. Governador Valadares é onde eu pastoreio, dá 120 quilômetros de uma cidade na outra. Então eu estava em Caratinga, acho que estava passando férias, alguma coisa assim. Minha mãe me ligou avisando que tinha ido para o hospital, e aí a minha avó iria dormir sozinha aquela noite. Eu estava na casa da minha sogra, eu falei com a Luana, minha esposa, olha, eu vou para a casa da minha avó dormir com ela, para ela não dormir sozinha. Fui para a casa da minha avó. E eu cheguei lá e eu estou sentindo no coração, prega o evangelho para ela, prega o evangelho para ela, prega o evangelho para ela. E depois de uma meia dúzia de dificuldade ali, de luta contra mim mesmo, eu consegui falar do evangelho para minha avó. Eu não sei se a minha avó creu,
naquela conversa que nós tivemos. Mas o próximo encontro com a minha avó foi exatamente na semana em que ela adoeceu, e ali eu já não consegui conversar direito com ela, mas eu pude vê-la e logo no domingo ela faleceu. Foi a última oportunidade que eu tive para pregar para ela. E eu acho que se eu não tivesse pregado, eu carregaria até hoje a culpa de Deus ter me dado exatamente a oportunidade necessária e eu ter me calado. Talvez essa covardia que eu estou falando para você, que está presente no meu coração, e olha que curioso, eu sou pastor, aí você fala assim, a vida do pastor é pregar o evangelho. Deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba. Pastor não é super-homem. Pastor não tem superpoderes. Pastores têm os seus medos, têm as suas covardias, têm os seus pecados. E eu estou exatamente expondo para vocês essa fraqueza que eu tive, e eu ainda luto contra ela, porque apesar de não parecer, eu sou uma pessoa muito tímida, o que eu quero dizer é que existe o poder no sangue de Jesus para nos libertar dessa covardia, para nos dar poder para pregar o evangelho, para anunciar uma mensagem que pode fazer com que pessoas que estão caminhando para o inferno sejam transformadas e agora trilhem o caminho da vida eterna. Mas isso só acontece por meio de uma ação poderosa do Senhor, e eu quero, por meio da vida de um homem covarde chamado Pedro, mostrar como Deus o transforma poderosamente e faz dele um grande pregador do evangelho. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31, diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Por enquanto, até aqui. Pedro, ele é um cara muito inconstante. Ele é aquele rapaz que, por um lado, dá declarações de fé absurdas. Como, por exemplo, quando o Senhor Jesus pergunta: Quem dizem que eu sou? Alguns dizem Elias, outros, alguns dos profetas. E o Senhor Jesus: Não, eu quero saber de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Aí vem Pedro e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E você fala: Uau, que homem crente. O Senhor Jesus vai elogiar ele, falando que ele é bem-aventurado, porque não foi carne ou sangue que revelaram aquilo a ele. Pedro é um homem que, quando o Senhor Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas, ele diz: Me manda ir ter com o Senhor. E quando o Senhor manda, Pedro desce e começa a andar sobre as águas. Mas Pedro é o homem que daqui a pouco vai falar para o Senhor Jesus não ir para a cruz. E aí o Senhor Jesus, que chama Pedro de bem-aventurado, agora vai chamar ele de Satanás. E ainda falar: arreda Satanás. Vocês vendo que Jesus era mineiro, né? Arreda é uma expressão bem lá de Minas. Arreda Satanás. É muito inconstante. É alguém que parece não ter uma constância, não ter um equilíbrio. E agora o Senhor Jesus vai avisar o fato de que ele vai ser preso e que todos vão abandonar. Mas Pedro, que é esse homem inconstante, é muito cheio de si também. Ele acha que é um bom crente. Ele anda muito perto de Jesus. Afinal de contas, Pedro, Tiago, João, no barquinho, já aprendeu essa canção, não já? Eram os 3 que andavam mais perto. E Pedro tinha, de certa maneira, um relacionamento mais próximo do Senhor Jesus. Ele vai dizer: olha, eu sei que esses aí podem fugir, podem negar o Senhor. Eu não. Eu sou bom o bastante. O senhor está doido? Se eu falar que eu vou negar o Senhor? Não, o senhor não deve me conhecer direito, não. Eu, o Pedrão aqui, rapaz, a gente anda junto o tempo inteiro. E eu acho curioso como esse homem é tão cheio de si que ele acredita que pelo seu próprio braço, que a partir da sua própria força ele pode fazer alguma coisa. É alguém que é altamente condenado quando, por exemplo, as escrituras dizem que maldito é o homem que confia no homem, a ideia de confiar no seu próprio braço. Pedro é esse homem que confia em si mesmo, que acredita que tem tudo o que é necessário para seguir o Senhor Jesus sem depender dele, que não entendeu que é o Espírito quem opera o querer e o realizar. De alguma maneira, ele acredita que tem nele mesmo capacidade para seguir o Senhor Jesus, e é por isso que ele vai dizer: ainda que seja um tropeço para todos, ainda que todos eles virem as costas, eu não vou virar. Mas o Senhor Jesus conhece toda a história. E ele fala: Pedro, você não sabe o que você está falando. O galo não vai nem ter cantado ainda, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Aí vem o ápice da autoconfiança. Ainda que eu tenha que morrer, ainda que eu tenha que perder minha vida, eu não vou te abandonar.
Aí todo mundo vendo aquele negócio, falando, é isso aí, a gente também, estamos juntos, Jesus, nessa aí, vai morrer todo mundo se tiver que morrer. Sabe o que eu acho curioso? É que em alguns momentos a gente diz assim, eu morreria pelo Senhor Jesus, perderia minha vida por Ele. Se alguém viesse aqui agora nesse auditório, apontasse uma arma para a minha cabeça e dissesse assim, nega o Senhor Jesus ou você toma um tiro, aí você vai dizer assim, não, eu vou morrer, eu jamais negaria o Senhor Jesus. Eu fico pensando se realmente, se isso acontecesse, se nós não o negaríamos. Eu fico pensando se realmente a gente entendeu o que é a mensagem do Evangelho para dizer, não, eu estou pronto para isso, faça um diagnóstico de você mesmo. E aí me responda no final, ou melhor, responda para você mesmo, se você está nesse mesmo pensamento que Pedro. Quando você acorda pela manhã, qual é o primeiro pensamento do seu dia? O seu primeiro movimento é pegar as Sagradas Escrituras ou é pegar o celular para ler as notícias? Você acorda e vai para o trabalho, você consegue fazer a sua devocional pela manhã ou deixa para o fim do dia? E aí às vezes cansado, já todo surrado do dia, de ter trabalhado tanto, você faz aquela devocional mal feita ali só para um desencargo de consciência. Quantas vezes você acorda a segunda, a terça, a quarta, até o sábado, empolgado para ir trabalhar, mas no domingo para a escola dominical você acorda com aquela leseira, aquela dificuldade para sair da cama? Responda com sinceridade, quantos por cento do seu dia é ocupado por Cristo? Quantos por cento do seu pensamento tem a ver com o Senhor Jesus? Quanto das ações que você faz pensando na glória do Senhor Jesus? E se você disser, eu não sei, se o Senhor Jesus não fizer parte do todo do seu dia, em outras palavras, se você não vive por Cristo, como é que você pode morrer por Ele? Se Ele não é a razão final da nossa existência, se Ele não é o motivo pelo qual nós existimos e nos movemos, se Ele não é o nosso respirar diário, como é que nós podemos dizer que morreríamos por Ele? E eu quero que você entenda uma coisa, viver por Cristo é muito mais difícil do que morrer por Ele. Mas lembre-se, morrer só é lucro para aqueles que o viver é Cristo. Se o seu viver não for Cristo, morrer para você é um baita prejuízo. Pedro não tinha entendido isso aqui ainda não. Ele acreditava que ele morreria por Jesus. E todos os outros disseram a mesma coisa. E é engraçado, né? O Senhor Jesus falando com eles, dizendo claramente o que ia acontecer, mas de alguma forma, eu imagino o que estava passando no pensamento de Pedro. Eu acho que Pedro de alguma forma devia ter pensado assim, olha Senhor, o Senhor acertou muita coisa até aqui. Teve uma pesca que a gente estava fazendo, não estava pegando nada. O Senhor mandou jogar a rede do outro lado, a gente jogou, tivemos que pedir ajuda, porque o barco estava afundando ali, o Senhor acertou. Lembra quando o Senhor falou que tinha uma moeda na boca de um peixe? Eu fui lá e tinha mesmo. Ou então lembra quando a gente estava em determinado lugar e o Senhor começou a apontar aquilo que estava no coração das pessoas? O Senhor acertou muita coisa até aqui, o Senhor acertou muita coisa sobre os outros, mas não sobre mim. Eu não vou negar o Senhor. E esse é o nosso grande problema, nós olhamos para as Escrituras e nós achamos que ela tem a ver com as outras pessoas. Quantas vezes, assentados aí, você não ouviu uma pregação e pensou assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, criatura, você tinha que estar aqui. Deus quer comunicar o seu coração, Deus quer falar o seu coração, pare de confiar no seu braço. E acreditar por algum motivo que seja, que existe em você a capacidade para ser tão fiel quanto você imagina. E como é que essa história continua? Primeiro, se você continuar a leitura do texto, Jesus vai se retirar para orar no Getsemane. E ele vai levar consigo ali alguns, mas ele leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, como eu já falei, deixa eles em um canto mais separado e vai orar. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus os acorda, volta para orar. Quando volta, eles estão dormindo. Pela 3ª vez os achou dormindo. Eles falaram que morreriam. Não deram conta de uma vigília de oração. E eu não sei se você já orou de madrugada. Lembra que eu contei a história daquele amigo meu que foi preso? Contei ontem de manhã aqui. Lá na igreja nós fizemos um relógio de oração, 24 horas de oração. E cada pessoa ia orar por meia hora. Eu querendo ser piedoso demais, eu falei, eu vou orar de meia-noite a meia-noite e meia. Porque eu achava que o Léo ia ser solto com uma semana. Mas o Léo ficou preso acho que quase 50 dias. E aí eu lembro que a primeira noite eu ajoelhei, meia-noite, e falei, eu vou orar. E eu estou orando, e estou orando, e estou orando, e estou falando com Deus, e orando, eu falei, nossa, já devo ter orado uns 50 minutos. Eu olhei e tinha passado 12. Eu falei, oh meu Deus, não tem mais nada para falar não, eu vou repetir as mesmas coisas aqui. Nosso Deus, difícil orar meia hora, não é?
Mas não é difícil falar de futebol meia hora, por exemplo. E aí eu me lembro que o tempo foi passando e eu falei, Senhor, me perdoa, não dá não, eu vou mudar de meia-noite para meio-dia, não estou aguentando ficar orando de madrugada mais. E a gente quer falar, eu vou viver por Cristo, eu vou gastar minha vida por Ele, mas a gente tem dificuldade com coisas simples. A gente reclama de coisas simples, a gente reclama de ficar em pé durante um culto, por exemplo, mas a gente consegue ficar em pé horas para outras coisas. A gente reclama de ter que prestar atenção numa mensagem, que às vezes demora tempo demais ao nosso ponto de vista, mas um filme nos prende atenção por 2, por 3, até por 4 horas, e nós queremos dizer, eu morreria pelo Senhor Jesus. Mentira nossa. É o nosso coração enganoso nos enganando, dizendo, você é bom o bastante e não depende dele. Então não acredite quando ele disser que, por exemplo, você não deve confiar em si mesmo. E aí o versículo 56 diz assim, tudo isso, porém, aconteceu, o Senhor Jesus ser preso, levado, para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E aí agora vem um texto emblemático, a partir do versículo 69. E eu quero que você acompanhe comigo, por gentileza. A partir do versículo 69, o texto diz assim, ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Agora é a hora da prova dos 9. O Senhor Jesus é levado preso, Pedro vai ali se esquivando pelas árvores, se escondendo, e ele chega ali na casa até onde Jesus estava, e ele fica do lado de fora, ele quer saber o que vai acontecer, ele quer de alguma maneira seguir o Senhor Jesus, mas ele tem medo, entende isso? É um desejo sincero do coração de Pedro, ele quer ir, mas ele é travado pelo seu próprio medo. Aí aparece uma criada, eu quero que você guarde isso, uma criada, uma empregada, e fala com ele, você também estava com Jesus, não estava? Ele fala, não sei quem é, não sei do que você está dizendo. Jesus? Não, já ouvi falar, mas não ando com ele não. Aí essa mulher sai. Aí vem outra pessoa e fala assim, você estava com ele sim. E aí ele vai começar a jurar. Eu quero que você perceba a progressão da negação de Pedro. Eu juro para vocês, dou minha palavra, não conheço, juro, de verdade, não sei quem é. Aí vem uma outra criada e fala assim, rapaz, o seu jeito de falar te entrega. A forma como você fala varão, ninguém fala varão, você só pode ser crente. Sabe esses negócios, esses jargão gospel que a gente tem? O jeito que você fala entrega. Aí Pedro começa a praguejar. É como se ele dissesse assim, ó, que cai um raio na minha cabeça aqui agora se eu estiver falando a mentira. Não conheço esse homem. Percebe a evolução na negação? Não conheço, eu juro que não conheço. Que Deus me mate aqui agora se eu estiver falando a mentira. Não conheço esse homem. Que homem covarde. Falou que ia morrer, mas agora está diante de empregado e ele progride em negar o Senhor Jesus. Que homem covarde. Falou que era bom o bastante para dar a vida pelo Senhor, mas não consegue assumi-lo diante de empregadas. Que homem covarde que ao invés de progredir no conhecimento do Senhor, progride na negação. Em dizer que não conhece a ponto de jurar, não teme nem o próprio Deus. Aí deixa eu te falar uma coisa, me escute bem. Talvez você nunca tenha negado o Senhor Jesus com as suas palavras. Talvez ninguém tenha perguntado para você se você crê, e aí você fale que não. Mas talvez você tenha negado de outras formas. Talvez você seja o agente especial de Deus, aquele crente 007, ninguém sabe que você é crente. É um agente secreto, você está lá no trabalho, você é igual a todo mundo. Aí daqui a pouco, o pessoal descobre que você é crente, engraçado. Lá na igreja, teve um rapaz que foi para lá agora, ele começou a ir lá, inclusive é um amigo meu de infância, e ele é professor de matemática, de um dos colégios lá em Valadares. No dia que ele chegou, ele olhou para um dos adolescentes nossos lá e falou com ele assim, ué rapaz, você é crente?
Eu falei, Correia, que vergonha para você, hein? Seu professor fazendo uma pergunta dessa. Talvez você negue o Senhor Jesus dentro da sua casa, sendo o pior marido que você pode ser, ao invés de cuidar da sua mulher e dos seus filhos. Talvez você negue ao Senhor Jesus ao acreditar que você tem que ser uma mulher segundo os padrões do mundo, altiva, empoderada, ao invés de entender que o seu papel é ser auxiliadora do seu marido. Talvez seja com um péssimo pai, que ao invés de não provocar os seus filhos a ira, você desconta neles a raiva, e ao invés de corrigi-los biblicamente no Senhor, você apenas externiza ou externaliza aquela raiva do seu coração ao puni-los por erros que eles não cometeram às vezes. Às vezes você é um péssimo filho, um péssimo patrão que explora dos seus empregados, um péssimo funcionário que faz corpo mole toda hora. Às vezes você é um péssimo vizinho, às vezes você é um péssimo crente, que só vai para a igreja para esquentar o banco, mas não se compromete com a obra do Senhor. Existem inúmeras formas de negar o Senhor Jesus, e talvez você esteja como Pedro, acreditando que é um grande crente, que é uma grande pessoa, que é um daqueles crentes bons de verdade, mas na verdade o seu coração não pertence ao Senhor Jesus. Porque a fé não tem a ver com aquilo que nós expressamos dentro da igreja apenas, mas com a nossa vida lá fora. Quando nós gritamos aos quatro cantos a quem nós pertencemos e quem é o dono da nossa vida. Eu acho curioso demais que nós somos conhecidos por várias coisas. Alguns aqui já sabem até o time que eu torço. E talvez as pessoas conheçam você por várias características. O seu time, seus gostos musicais, aquilo que você gosta de comer ou não. E eu fico pensando se nós entendemos o que significa viver Cristo. Saber que o meu nome já não importa, porque já não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. Está entendendo que se isso não for a prática do nosso dia a dia, nós negamos o Senhor Jesus em todas as áreas. E não adianta eu querer dizer que eu sou um crente no Senhor Jesus, porque eu levanto as minhas mãos no louvor, se eu não levantar e não estender as minhas mãos para acudir quem precisa. Não adianta eu querer fechar os meus olhos e acreditar que eu sou espiritual demais, se eu não consigo viver uma verdadeira espiritualidade nas coisas mais simples da minha vida. E a pergunta é: onde está o seu tesouro? Aí vai estar o seu coração. E não se engane, você não nega o tesouro onde o seu coração dorme tranquilo, onde o seu coração encontra segurança. O Senhor Jesus vai ser entregue a Pilatos, Ele vai ser crucificado, morto, sepultado, mas Ele prometeu que depois da ressurreição Ele se encontraria novamente com eles na Galileia. E existe um encontro poderoso que acontece com Pedro mais adiante. Evangelho de João, capítulo 21. Eu quero que você vá para lá agora. João, capítulo 21. E eu quero ler a partir do versículo 15. Mas antes de eu ler, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu não tenho tempo suficiente, e nem é o objetivo, para me aprofundar exegeticamente, isso é, para eu pegar todo o texto grego, com todas as nuances, com todas as explicações, e apresentar para vocês. Existem algumas posições acerca desse texto. Eu vou dar os motivos pelos quais eu adoto a minha posição, tá bom? Depois a gente pode conversar sobre esse texto se você quiser. Existem alguns que entendem que aqui há dois usos da palavra amor, tá bom? Primeira coisa, na língua grega há várias palavras, há pelo menos 11 palavras para você definir amores. Aqui existem dois usos diferentes. Há aqueles que defendem que esses usos são indistintos, que eles acontecem de forma normal e natural, e não há distinção entre eles. E há argumentos bons acerca disso. Não é o meu posicionamento, e eu vou dizer o porquê. João tem um estilo de escrita muito preciso. Não é comum João fazer usos aleatórios de palavras. Quando nós olhamos para o Evangelho como um todo, a gente vê muita intencionalidade na maneira como João escreve. Esse é o primeiro argumento. O segundo é que, apesar de realmente essas palavras poderem ser intercambiáveis, em algum momento elas serem usadas intercambiavelmente, isso não é um apontamento necessário para que elas não tenham, de alguma maneira, um sentido diferente, uma intensidade diferente. E a estrutura desse texto é muito bem feita, eu quero mostrar isso para vocês. Ela é muito bem colocada. A reação de Pedro, após a fala do Senhor Jesus Cristo, ela é muito simbólica e ela é muito particular. Então, eu tendo a acreditar que quando João escreveu isso aqui, ele tinha a intencionalidade de distinguir as duas palavras, pelo menos na intensidade delas.
Então, se você perguntar para mim, existe alguma diferença na perfeição dos amores que a Bíblia apresenta? Não. Todos os amores devem ser perfeitamente apresentados. Mas aqui eu quero propor uma distinção que eu acredito ser a que se adequa mais ao contexto geral do Evangelho de João e também a esse texto específico com toda a estrutura que João coloca aqui, tá bom? Como eu falei, depois a gente pode conversar melhor sobre esses aspectos, caso você queira, mas eu não tenho tempo para ficar expondo aqui. Bem, quais são as duas palavras que João usa aqui? Uma que talvez vocês já conheçam, que é agape. Agape é uma das palavras usadas na língua grega para amor, e a outra é filéu, também é uma palavra da língua grega usada para isso. Qual que seria basicamente a distinção, se é que nós podemos fazê-la? Filéu seria mais aquele amor relacional, aquele amor que você, à medida em que se relaciona com alguém, você começa a ter e tudo mais. E o agape, ele tem muito mais a ver com um amor pautado em uma decisão. Ele é algo que você decide independente da reciprocidade ou não. Eu quero que você guarde isso. Deus nos ama das duas maneiras. Ele nos ama com esse amor agape, porque é uma decisão dele, mas ele também nos ama com o amor filéu no sentido relacional. Mas aqui eu quero tentar mostrar para vocês o porquê da distinção. Versículo 15 do capítulo 21 diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu te explicar como é que esse diálogo é construído. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E aí Jesus usa agape. Você me ama com esse amor que é uma decisão de fato, com esse amor em um nível superior. E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro usa filéu. O Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor não é simplesmente uma decisão minha, é um relacionamento que a gente criou. Pela segunda vez, o Senhor Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele usa a agape. E pela segunda vez, Pedro responde com filéu. Aí na terceira vez, o Senhor Jesus muda o discurso. E ele diz: Pedro, tu me amas? E ele usa filéu. E aí a resposta de Pedro é: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro repete filéu mais uma vez. Por que eu acredito que é intencional João dizer isso aqui? Porque Pedro não diria: tu sabes de todas as coisas de forma aleatória. É como se ele dissesse assim: lá atrás eu falei que eu morreria pelo Senhor. Lá atrás eu falei que eu daria minha vida e eu não morri. Para que agora eu vou dizer para o Senhor que eu te amo com amor agape, se eu te amo com amor filéu? Está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus está rasgando o coração de Pedro, está expondo o coração de Pedro. Jesus está evidenciando para Pedro mesmo aquilo que ele de fato é. O pastor ontem pregou aqui, o pastor Moisés, sobre José sendo jogado na cisterna para que ele conheça quem ele é, para ser revelado quem ele é. É o que o Senhor Jesus está fazendo com Pedro aqui agora, abrindo o coração de Pedro e mostrando quem de fato ele é. E é como se ele estivesse dizendo para ele assim: olha, por mais que você tenha acreditado até aqui que o amor que você sente por mim é o mais sublime, é uma decisão que partiu de você e que nada mudaria essa decisão que você tomou, isso não é verdade. E Pedro reconhece: não é verdade, eu achei que eu tinha decidido amar o Senhor, mas houve algo que moveu o meu coração mais forte, houve algo que me fez temer mais qualquer outra coisa do que o Senhor. Eu temi mais pela minha vida do que eu temi o Senhor e o seu poder. Eu não posso dizer que eu amo o Senhor a partir de uma decisão, porque essa decisão não foi tomada ainda. Eu amo o Senhor com um relacionamento que nós tivemos aqui. Eu gosto muito do Senhor, Senhor Jesus, mas eu não sei se eu posso dizer que eu amo tanto o Senhor como eu achava. E eu acho bonito quando isso acontece, porque o Senhor Jesus faz isso conosco todo domingo. Sempre que somos expostos à pregação do Evangelho, o nosso coração é rasgado e toda a podridão aqui de dentro começa a exalar esse odor, para que a gente entenda o que está errado. E eu acho bonito porque o Senhor Jesus podia ter olhado para Pedro e desprezado Pedro, e ter dito para ele: você já não me é mais útil para nada. Mas as 3 vezes
O que é que o Senhor Jesus fala com Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu sei da fragilidade do seu amor. Eu sei da sua fraqueza, mas você me é útil. Vai pastorear o meu rebanho. A grande beleza do Evangelho é que nesse auditório hoje está cheio de covardes. Mas o Senhor Jesus olha para cada um de nós e diz: vocês me são úteis. Vão pregar o meu Evangelho. Vão viver o ministério que eu confiei a vocês. Não enterrem o talento que eu confiei a vocês. Desenvolva-o. Multiplique. Faça com que discípulos sejam feitos e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão, preguem o Evangelho. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei da fraqueza de vocês, mas o Senhor Jesus nunca escolheu o mais forte. Ele escolhe um menino para poder derrotar um gigante. Ele escolhe um exército insignificante para derrotar um exército monstruoso. Ele escolhe um povo nômade no deserto para tomar uma terra de força militar poderosa. Ele escolhe um cordeiro para matar um dragão. Ele escolheu você e a mim para pregarmos o Evangelho. E quando formos, as portas do inferno não prevalecem, porque a igreja permanece marchando no poder que vem do alto, do Espírito, e não no nosso próprio braço. E Pedro estava entendendo isso agora, nesse momento, após esse encontro. Mas eu disse para você que o sangue do Cordeiro nos liberta da covardia. Eu te mostrei o Pedro covarde ali atrás. Deixa eu mostrar o que esse encontro produziu no coração desse homem. Atos capítulo 4, versos de 8 a 12. A partir do verso 8 diz assim. Deixa eu começar a partir do verso 5. Eu acho que vai dar uma melhor compreensão para vocês. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Perceba, a gente não está falando mais de empregadas. A gente está falando agora de uma autoridade religiosa que poderia mandar prender Pedro. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Perceba a expressão. Pedro, agora não mais cheio de si, mas cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante a vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aí olha o verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Agora olha o capítulo 5, a partir do versículo 27. Diz assim: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Um detalhe: Pedro tinha acusado o sinédrio e aqueles homens de terem executado Jesus. O sinédrio dá uma ordem clara: não preguem nesse nome, está proibido isso. Aí lembra do covarde lá atrás, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Antes de seguirmos aqui, deixa eu só falar mais uma coisa sobre uma questão estilística. A escrita no tempo bíblico era muito cara. Então, sempre que tem uma expressão, leve muito em consideração. Podia estar escrito só aqui, então os apóstolos disseram. Mas está escrito, então Pedro e os demais apóstolos. Lucas, ao registrar isso aqui, fez questão de colocar o nome de Pedro. Justamente porque eu acho que ele quer evidenciar a obra que o Senhor Jesus operou nele. Versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram:
Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Não pode ser o mesmo homem, não. Não tem lógica ser o mesmo homem. Aquele covarde lá atrás, que negou Jesus diante de empregadas, agora está diante de autoridades e está dizendo: vocês crucificaram o Cristo. Se você voltar um pouco antes, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, Pedro vai fazer um sermão, e ele vai dizer: vocês mataram o Senhor, e Deus o fez Senhor e Cristo, e o Sinédrio dá uma ordem: não preguem nesse nome, e Pedro diz alto lá: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, a voz de Deus é mais importante do que a de vocês, a autoridade de Deus é superior à de vocês, nós não nos calaremos. Esse homem vai morrer por pregar o Evangelho, ele vai ter uma morte terrível, ele vai glorificar o Senhor com a sua morte, mas ele agora é um homem transformado. Não existe mais covardia, existe coragem, intrepidez, ousadia, a ponto daqueles homens se admirarem. Eles não eram iletrados, agora como é que eles pregam no nome de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você, me escute. Se você teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, não é possível permanecer da mesma forma. É impossível ter um encontro com Cristo e permanecer na mesmice, na mesma frieza, na mesma indiferença, sem querer anunciar o Evangelho ao mundo. Ou você teve um encontro verdadeiro com Jesus, ou você está se iludindo, porque Ele ainda não encontrou o seu coração. Imagine se eu dissesse para vocês que enquanto eu vinha para cá, o combustível do avião acabou no ar, e o avião precisou fazer um pouso forçado. E o avião caiu no meio do solo, no meio do mato. E todas as pessoas a bordo morreram. Mas eu consegui sair ileso, sem cheiro de fumaça sequer. Saí andando do avião, consegui encontrar com Samuel e a Mariana quando eles foram me buscar lá, contar a história para eles e não ter nenhum arranhão. Vocês acreditariam nisso? Óbvio que não. Ou eu sou um mentiroso, porque primeiro não saiu nem notícia de queda de avião, ou eu sou doido, que eu estou acreditando na história que eu estou inventando. Meu irmão, entenda uma coisa: o encontro com o Senhor Jesus é muito mais impactante do que uma queda de avião. É impossível se encontrar com o Senhor Jesus e permanecer da mesma forma. Por isso, se você está aqui nessa manhã e o seu coração ainda não arde por pregar o Evangelho, cuidado. Talvez você esteja exposto a um sistema de doutrinas e pensamentos que você acha legal, mas talvez você ainda não tenha sido transformado. Isso acontece com Pedro, isso acontece com Paulo, isso acontece com todos aqueles que se encontram com o Senhor Jesus. Eu sei, eu comecei contando para vocês aqui como eu já me acovardei várias vezes. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente trava, mas seja franco, se você tivesse a cura do câncer, você não levaria o remédio até alguém que está doente? Quanta covardia não seria reter esse remédio para você? O pecado não é muito mais grave do que um câncer? Não é o pecado que leva pessoas ao inferno para passarem a eternidade sob a condenação da ira de Deus? Você não crê que o sangue de Cristo te libertou do inferno? O que você está fazendo com essa mensagem, retendo ela só para você ainda? Por que você não sai aos 4 cantos dessa cidade, de Campina Grande, dos arredores? Por que você não pede a Deus para te dar planos e sonhos e projetos para pregar o Evangelho e falando: Senhor, me dê essa cidade, me dê esse estado, me dê o Nordeste, me ajude a pregar o Evangelho onde eu estiver. Não permita que a minha vida seja gastada comigo mesmo, nas minhas covardias, mas me ajude a anunciar o Evangelho ao mundo, a todos aqueles que o Senhor me confiou. E não se engane, talvez Deus não vai levar você para um outro canto para pregar o Evangelho, talvez Deus não vai te dar um campo missionário específico, em um país específico, em uma aldeia específica, mas Deus já te deu um campo missionário, talvez a sua casa, talvez o seu trabalho. Eu não sei qual é a realidade ao seu redor, mas há pessoas à sua volta indo para o inferno, porque não conhecem o Senhor Jesus, e você não quer abrir a boca para anunciar o Evangelho. Você se acovarda e deixa elas caminharem a passos largos para o inferno. E não se engane,
Quando eu falo isso, no meu coração eu me lembro dos meus pais. E para encerrar, teve um dia, em um estudo bíblico lá na nossa igreja, meu pastor titular, reverendo Jacques Stone, foi meu pastor a vida inteira. Estou falando reverendo, gente, é mania de presbiteriano, tá? Vocês não dão um desconto. Reverendo e pastor é tudo a mesma coisa, tá? Não tem diferença, não. Ele tem uma história de adolescência bem conturbada, muito complicada. E o pai dele era um crente fiel e piedoso, mas ele não era. Jacques Stone não era. O pai dele morreu sem ver a sua conversão. E aí um dia no estudo de quinta ele estava contando e ele falando assim: quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é o Senhor Jesus. Para eu poder abraçá-lo, para eu poder agradecer Ele por tudo que Ele fez, eu quero conhecê-lo. A segunda pessoa que eu quero ver é o meu pai. Eu quero contar para o meu pai que o Senhor Jesus me salvou, que eu me tornei pastor. Enquanto ele contava isso, eu senti como uma mão pegando no meu coração e apertando. Porque eu me dei conta de que a eternidade não vai ter dor e sofrimento. A eternidade vai ser infinitamente melhor do que eu imagino. Mas eu não quero ela sem os meus pais. Pelo menos não com a compreensão que eu tenho agora. Não quero sem a minha irmã, sem o meu cunhado. Aquilo foi tão pesado, mas tão pesado, que eu levantei no meio do estudo, desci para o meu gabinete, peguei meu telefone e eu precisei mandar uma mensagem para eles falando do Evangelho. Eu sei que não compete a mim convertê-los, esse é papel do Espírito. Se o Espírito quiser, o Espírito vai quebrantá-los. Mas compete a mim pregar. Compete a você pregar. E eu espero que você tenha vindo para este acampamento, para que o sangue do Cordeiro te livre da sua covardia, do seu medo, para que ele faça com que o seu coração possa arder, e para que cada pessoa à sua volta, que é o seu campo missionário, ouça o Evangelho através da sua vida. E há poder no Espírito para isso. O Espírito que habita em nós é muito mais forte, muito mais poderoso do que o nosso medo, do que a nossa covardia. E ele é capaz de não apenas nos ensinar o que falar, mas de realizar em nós tanto o querer como o realizar. Quero orar com você. Feche seus olhos. Ah, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, meu Pai. E o Senhor sabe como às vezes é mais fácil vir aqui para este púlpito e pregar para um público maior do que pregar para 3 pessoas dentro da minha própria casa. Isso é motivo de vergonha. Mas aqui dentro ainda existe um velho homem covarde, lutando contra um novo homem, nascido em Cristo Jesus. E assim como o Senhor fez com Pedro, eu imploro ao Senhor que faça comigo e com os meus irmãos aqui. Eu sei, meu Pai, que cada um deles tem as suas dificuldades, os seus dilemas. E eu não conheço essas dificuldades, eu não conheço o contexto deles. Mas eu conheço o Senhor. E eu sei que o Senhor é mais poderoso do que qualquer barreira que os impede. O Senhor é mais forte do que qualquer dureza de coração. Por isso, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que nos dê primeiramente a oportunidade de pregar. Meu Deus, que toda a cidade de Campina Grande, que toda essa região ouça o Evangelho por meio da Igreja Batista Bíblica que aqui está. Esse povo que o Senhor salvou e decidiu colocar para se congregar aqui. Meu Deus, que seja uma igreja altamente evangelística, comprometida em anunciar o Teu Evangelho. E que o poder do Espírito Santo, meu Pai, seja com eles em cada dia, em cada momento, em cada campo missionário que o Senhor deu a eles, meu Pai. E como eu disse, muitos desses campos missionários são dentro da própria casa. Livra-os, meu Pai, de confiarem no próprio braço. Que o Senhor dê a eles, meu Pai, grandes sonhos e projetos para ganharem essa cidade, para ganharem esse estado. Meu Deus, e por que não para ganharem o Nordeste, para ganharem o Brasil inteiro, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a pregarmos o Evangelho com coragem, como quem de fato acredita na mensagem que carrega, para que os homens, ó Deus, ao olharem para nós, glorifiquem ao Senhor, para que vidas sejam salvas, para que pessoas que caminham a passos largos para o inferno, meu Pai, sejam resgatadas e encontrem a vida eterna que um dia nos encontrou. E, meu Deus, se nós não nos dispusermos,
Se nós não pregarmos, quem irá? Livra-nos, ó Deus, da vergonha de ver as pedras clamando e ajuda-nos a sermos fiéis pregadores do Evangelho do Senhor. Eu imploro essa graça e é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.